Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Este podcast é um oferecimento de Eleganto, todo estilo e confiança. Conheça nossas novas coleções de camisetas com frases e artes incríveis, cristãs, divertidas, educativas, memes e muito mais. Vista sua personalidade com o Eleganto. Escola para futuros YouTubers. Curso presencial, completo e com especialistas para você se tornar um criador de conteúdo de sucesso. History Educação. Tudo o que seu filho precisa. Grupos de estudo, aulas particulares e saídas pedagógicas. Nossa lojinha. De tudo e mais um pouco. Encontre os produtos oficiais dos canais do Espaço History, como Cozinha Prática do Zé. Aconteceu em podcast, sem meias palavras e muito mais. Qualidade, estilo e exclusividade em um só lugar. Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Conte-me tudo, não esqueça de nada. Tá começando mais um Sem Meias Palavras e, meu querido, em ritmo de carnaval, né, cara? Que beleza, hein? A gente adora quando é ritmo de carnaval, né? Estamos a semana inteira nesse ritmo, né? Meu Deus, né? A gente Maravilha. Exatamente. A gente já participou aí de uma homenagem, né? Fomos lá, gravamos, vai sair o vídeo aí também, né? Com um cara homenageado aí, né? De um bloco de Porto Alegre, né? Casualmente o cara tá aqui hoje também, né? O pessoal já viu na thumbnail ali, né? Já viu na miniatura do YouTube ali quem é o cara, né? Que tá com a gente aqui hoje. E a história desse cara hoje que tá aqui presente com a gente, eu digo assim, né? Que eu tenho um envolvimento muito grande com o carnaval já faz muito tempo, né? Desde criança, né? E com meu pai e tudo mais. Mas esse cara, ó, conheço de longa data. Longa data. E a história dele é a história do carnaval, né? Se confunde com a história do carnaval, é verdade. A gente agora, antes de começar o programa, estava escutando as histórias. Tem uma caminhada em defesa da cultura, né? Não é só da festa popular, é da cultura, né? Então as pessoas olham lá para o Porto Seco, né? Tem que olhar aquilo lá com os olhos da cultura. E quando nós estamos em ritmo de carnaval, mesmo quando nós estamos em ritmo de carnaval, a gente olha para aquela telinha ali, ó, e diz assim, por favor, encarecidamente, você que está nos assistindo em qualquer lugar, em qualquer momento, né, seja hoje, amanhã, depois, não sei qual é o dia que a pessoa vai estar ouvindo. Mas né? pode se inscrever no canal. Pode se inscrever no canal. Esse botãozinho, você aperta ele e se inscreve e recebe todas as notificações de quando vai ter um episódio excepcional como o de hoje, que eu tenho certeza que vai ser o de hoje. Absoluta certeza. E aí, posso apresentar o cara? Faz as honras. Então, para quem está nos vendo aí, nos ouvindo, hoje está aqui conosco Juarez Gutierrez. Seja bem-vindo ao podcast Sem Meias Palavras em ritmo de carnaval. Bom, depois desse nome sugestivo, né? Sem meias palavras, estamos aqui para dar todo o tom em todas as palavras que for possível, né? Nesse bate-papo. Obrigado aí a vocês por esse convite, né? E a importância que é a gente poder estar prestando um serviço de ter arquivos, né? O
carnaval que é uma cultura oral, né? Que o que não for passado talvez não fique, porque a parte acadêmica ainda não nos atingiu de forma direta, né? Então esse é um serviço que pode ser prestado a todos quando a gente consegue ter arquivos, né? Que um dia venham relatar fatos e histórias tão lindas que o carnaval nos proporcionou, né? Eu que estou aí completando praticamente 40 anos de carnaval, fico muito feliz de poder hoje, já ao completar 70 anos, agora em julho, da virada do ano aí, então eu fico feliz de poder estar falando sobre carnaval, uma coisa que realmente me tomou, né? Porque eu comecei no business já bem jovem, né? Aos 15 anos, né? A própria história que está sendo contada pelo bloco Panela do Samba, ele começa exatamente ali, né? E os compositores também foram muito felizes, tanto o Mamal quanto o Arizinho, o Leandro também, que está junto nessa parada aí. Leandro, então, da Águia, mas agora da Vila Isabel, né? Agora da Pomba. E estão ali, fizeram um apanhado da minha história breve, assim, mais pelo viés cultural, embora eu tenha entregue o currículo profissional também, mas mais sintetizando mais a parte cultural, assim. Aos 15 anos eu era operador de canhão, né? Nos shows do Holiday on Ice, Disney on Parade, Rita Lee Tutti Frutti, né? Milton Nascimento, tudo que vinha no Gigantinho, eu estava ali como free. Já para aumentar a minha mesadinha, né? Então, eu estava ali prestando um serviço e nunca mais me separei do business, né? Em qualquer tempo, seja ele só pelo entretenimento ou com viés cultural também, que esse eu não me afastei nunca, né? Mas mesmo em fases de só entretenimento, né? Como gerente de casas da noite também, Papagaios Tropical Club, a maior discoteca que o estado do Rio Grande do Sul teve, eu fui um dos gerentes. Então, esse mundo, assim, de compartilhar relações com pessoas, né, e enriquecer conversas, vocabulário, crescimento, conhecimento, sempre me entusiasmou muito, né? E quando eu cheguei em 83 no Rio com a vontade de conhecer tudo que era relativo ao carnaval, com o governo Brizola naquela ocasião, eu me aproximei demais, assim, do que era a história das escolas de samba, né? E quando retornei, não teve dúvida. Eu já estava no meio político, né? Era do meio empresarial também, fui empresário moveleiro, mas a política sempre esteve junto comigo também. E nessa caminhada, nesse meu retorno, eu digo, eu vou voltar para minha cidade, porque eu era ali do Menino Deus, né? Eu sou de Viamão, mas morávamos ali na frente do Beira-Rio. E se vou voltar para minha cidade, agora, em vez de ser assessor, eu vou colocar meu nome à disposição. Mas aí no primeiro ano, na primeira eleição de 88, eu resolvi não fazer isso, né? Mas aceitei o convite para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, saí daqui da Câmara de Porto Alegre e fui ser secretário lá do Desenvolvimento Econômico, depois secretário da Fazenda, e aí me elegi vereador, né? E sempre com esse viés da cultura, pensando assim, né, que isso tinha que ter um motivo para a gente estar ali, né, à disposição dela, né? Porque quando eu me tornei um político atuante, assim, eu estava mais no viés do esporte, né? Inclusive um dos times de Viamão, que é o Indijaria, um clube amador até hoje ainda, mas a gente conseguiu levar ele até situações de ponta. Mas quando eu tive a oportunidade de conhecer o carnaval na sua essência, nos seus propósitos, em tudo, quando nasce um tema-enredo bem escrito, um samba que discorre aquele tema-enredo, né? Enfim, tudo isso, esse conjunto de obras, disse, não, esse é o meu chão. E aí continuei sendo simpatizante do esporte amador, sou até hoje, né? Mas a cultura carnaval, principalmente, entrou na minha vida para não sair nunca mais. Eu ia até te interromper, não ia fazer, não ia esse disparate de interromper toda essa, né, não ia fazer isso. Mas achei interessante que toda a tua trajetória, tu comentou do business ali, né?
ela sempre esteve com a cultura ao lado, né? Seja lá na promoção de eventos, né? Seja na Sim. casa noturna, seja no carnaval, sempre teve presente. Seja como né? operador de canhão do solo, Exato. né? Seja como operador de coxia, né? Só no 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minutes, now! Não. 5 minutes, né? E aí passava de camarim, de camarim em camarim, né? Anunciando que estava na hora de entrar. Mas sempre foi ligado a isso, né? E aquilo realmente me contagiou desde muito jovem. Eu tinha 15 anos, né? São 55 anos que está completando essa estrada aí, né? E com esse propósito, né? E não sei se... Eu acho que quando a gente se dispõe a alguma coisa, as coisas parecem que vão acontecendo nesse nível, né? Porque depois eu fui convidado a ser gerente do Canecão do Sul, uma casa que abriu aqui, que era meio que um espelho do Canecão do Rio de Janeiro, né? Com grandes shows, né? Na Zenha ali? Na Zenha, Ah, lindo. ali na Zenha, né? O Canecão do Sul. Eu era um dos gerentes dali. Daí eu saí da Papagaios, já tinha passado pelo Encoraçado Botequim, já tinha passado por outras casas de nome da noite. E o dono do Canecão do Sul me convidou, fizemos um contrato e lá eu fui gerenciar a casa e lá passou Zizi Posse, Calbi e tantos outros artistas, né, que eram de nome na época, Roupa Nova, que não existe vocal igual, né, vai verdade. passar anos e anos e anos e não vai acontecer nada parecido. Então sempre foi envolvido, não, independente de ser pelo âmbito comercial também junto, profissional, né, mas sempre com o viés de estar aprendendo, de estar construindo, de estar trazendo alguma coisa de construção. Hoje, na condição de presidente da Liga pela terceira vez, né, também da mesma forma, né? Montando eventos, tendo toda uma participação direta hoje, né? Mas sempre estive envolvido com isso aí e por um princípio meu mesmo, assim, eu quando a primeira vez que eu atravessei assim a Praia de Cacique, né? Vi que estava chegando aquele monte de caminhões e coisa, né? Digo, eu vou lá, né? E fui, e já fui enfiando, sabe? Mas como é que é aqui e tal? Disse, mas tu é menor de idade e tal. Não, eu sou menor de idade, mas eu moro naquele apartamento ali e tal. Né? E nunca mais parei, nunca mais parei. Sempre, todas as minhas relações, até na política. É com o povo, é com as pessoas, trocando informação, tudo dentro desse mesmo contexto. Ou seja, Mas a fagulha foi quando era criança ainda. quando era, Folião tu sempre foste, então. Então, não foi. Não foi. De Não alguma foi na hora, forma, assim. E para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da tua história, e lá no Panela a gente pôde escutar tu explanando um pouquinho, gostaria que tu falasse um pouquinho para nós. A tua ida ao Rio de Janeiro não foi boa ir ao Rio de Janeiro, foi um convite de um político que hoje faz muita falta ainda. Né? Faz. Então eu gostaria que tu contasse um pouquinho para nós como é que foi a tua chegada ao Rio. Naquela ocasião eu estava assessorando a bancada do PDT na Câmara de Porto Alegre, né? E ele foi selecionado dentro do PDT, algumas pessoas, né? E 5 desses eram da juventude do PDT e eu era um desses, né? E então fui participar do governo Brizola, né? E chegando lá, fui morar na rua Júlio Ottoni 55, em Santa Teresa, que era onde era o escritório particular do governador Brizola, né? Que realmente foi uma pena esse cara não ter conseguido chegar à presidência da República, né? E ao mesmo tempo hoje não, já de uns 15, 20 anos para cá, seguida que ele faleceu, eu fiz uma linha de pensamento assim, ó, ainda bem que ele não se tornou presidente. Ele talvez teria as maiores decepções da vida dele. É um cara que eu tive a oportunidade de estar próximo, né? E pude ter a certeza um político que fala entre 4 paredes o que fala do lado de fora da porta, né? E isso é uma coisa que não tem preço. Não tem preço. Eu era um grande admirador dele como jovem na época, né? Mas um grande admirador, né? E até porque eu sou neto de plantador de arroz e criador de gado, e o meu avô era do Partido Liberal, do antigo Partido Liberal, que era o oposto do Brizola, né? E dentro da minha casa, então, sempre era a crítica ao Brizola, nunca se ouviu assim uma linha mais amena, né? Mas eu não deixei me permitir, como líder de Grêmio Estudantil,
de assim que eu tive a oportunidade de me alçar para esse lado, né? De querer entender, querer saber, né? Se tudo aquela informação que eu recebia era por aquele viés, né? E tive a oportunidade, em 79, com o retorno dele do asilo político, de estar próximo, né? O Valmar Sebastião Castilhos, que é um dos assessores que ainda está vivo, né? Também da parceria do Coronel Neme na época e tal. Já era próximo de mim, um dos meus melhores amigos, né? Dentre poucos que eu conto com essa firmeza, assim, era o sobrinho do Valmor, do Valdemar Castilhos. E aí eles se lembraram de mim, com certeza, nessa ocasião. Pitágoras era um, eu era o outro. O primeiro gerente do Sambódromo também é daqui, foi junto, mora na Zona Sul, aqui em Porto Alegre, está morando aqui ainda, né? Então, foi uma experiência muito fantástica isso, viu? Porque eu cheguei lá, aqui eu não tinha nunca visitado uma escola de samba, barracão, essas coisas, né? Quando eu cheguei lá, eu já enxerguei outra amplitude de todo um processo, né? Que era muito maior. E naquele tempo, nós éramos o segundo carnaval do Brasil. Olha só que doido que é a coisa. Naquele tempo, nós éramos o segundo carnaval do Brasil. São Paulo, com toda a sua potencialidade de metrópole, ainda não tinha esse viés e essa visão que tem hoje de aportar os valores que aporta no carnaval. Então foi uma experiência fantástica, assim, né? Paralelo a isso, a minha atividade lá não era ligada ao Sambódromo, embora o Sambódromo tenha começado a construção justamente nesse ano, né? Assim que o Neymar e o Brizola decidiram fazer. Mas o meu trabalho lá, através da Rio Tour, era no Marina da Glória e no Rio Centro, né? A primeira coordenação de eventos, assim, pela Rio Tour, foi no Rio Centro, que agora se completou 30 e poucos anos, que foi agora tem a COP30, né? Sim. Mas há 30 anos atrás nós estávamos discutindo o agro lá, no Rio de Janeiro, né? Então, foram todas experiências, mas sempre voltado com muita gente. Eu nunca tive, assim, eu nunca consegui me ver numa condição que fosse algo assim de eu atender alguém pelo guichê. Tem que ter contato, tem que ter pertencimento, tem que estar próximo, tem que ver sempre por esse viés. Então eu fiquei muito gratificado com aquele convite e para mim foi uma continuidade daquilo que eu tinha iniciado lá atrás, né? E que abriu um vasto espaço assim para mim, né? E quando eu voltei para minha cidade, resolvi pegar o viés político, né? E por isso que aquele dia da homenagem, até pontuaste isso aí, eu estava dizendo, né? Na minha casa eu tenho uma estante relativamente grande e com muitas medalhas, muitos troféus, muitas condecorações e homenagens, e diplomas e certificados, mas todo pelo viés profissional e viés político. O primeiro do viés cultural é este, né? E esse tem uma importância extremamente diferenciada, assim, né? Porque ele me oportuniza realmente, como ali, o que eu reuni ali aquele dia? As pessoas que são da minha geração, né? Se vocês olharem a idade média das pessoas que estavam ali, com várias exceções, são todas pessoas que conheceram essa trajetória e essa caminhada, né? Porque não adianta também tu achar que vai chegar num lugar e vai falar da tua história, né? E todos já sabem alguma coisa da tua história, isso é legal, né? Eu ouvi coisas muito boas naquele dia e fiquei muito feliz por estar sendo homenageado pelo viés da cultura, né? Pelo viés do carnaval. Então, para mim, emblematicamente, linkando a ida para o Rio, a possibilidade de conhecer a estrutura do Carnaval do Rio de Janeiro, ter tido essa oportunidade singular, depois voltar para o Rio Grande do Sul em 83, na eleição do governo Colares em Porto Alegre, na primeira eleição, que foi diferenciado, porque em 82 foi para todos os municípios, e em 85 foi para as instâncias hidrominerais e capitais, né? Então, o Colares concorreu em 85, eu retornei, e aí não saí mais daqui. Aí fiquei na minha terra mesmo, já tinha tido aquela bela experiência, né? Hoje vou só para passear e vou seguidamente, até porque tem um mano que está morando lá há algum tempo, né? A gente até tem um apartamento ali em Copacabana, e vou para curtir o Rio de Janeiro mesmo e para assistir. Nós saímos lá da homenagem, e assim, para contemplar essa homenagem do Juarez, precisava a Vila ser campeã esse ano, né? Aí era a chave de ouro, né? E tu sabe que, de repente, para quem está nos assistindo aí e vai assistir no próximo
próxima semana, também aquele compacto que a gente fez para colocar, Dar homenagem. homenagem ao Juarez. O Juarez está sendo homenageado por um bloco de 14 anos, né, presidido pelo mestrinho, Mestrinho. Júlio Lucena, né, gente finíssima também, um grande amigo, e que prometeu vir aqui no podcast também, está convidado já também para vir aqui. E o Juarez é o grande homenageado desse ano do bloco. Então nós já vamos convidados pelo mestrinho a participar, e vamos participar no dia também, né? E cobrir esse evento também. Né? Então, todo esse contexto que a gente está trazendo aqui é de, claro, uma inserção do Juarez total no carnaval. Mas eu te pergunto assim, Juarez, tu falou ali do Rio de Janeiro, né? Do teu conhecimento, tu já era folião, mas quando é que é o teu contato total assim com o carnaval de Porto Alegre e região metropolitana? Aí, a única vez que eu desfilei numa escola de Porto Alegre foi em 84, na Relâmpago, né? Que homenageou Catane. Catane de Catânia, romântica costura que o sul vem ilustrar. Seu desenhar é arte bem menino, Paris fez seu figurino, no Folie Bergère, no Alcazar. Então, assim, ali foi o meu desfile com uma escola de Porto Alegre. Sendo que ela logo se extinguiu ali, né? Parou as suas atividades na virada de 85 para 86, mas foi a minha primeira experiência como desfilante. Depois eu tive uma outra experiência que daí já era nos 60 anos da Gaúcho, acho que era. Ah, sim. Os 60. Sou do meu pai. 60 anos da Um Gaúcho. dos compositores. né? Essa guria vai longe, vai, tem muita história pra contar. Ai, se tem. Bah. Né? Ali eu era comissão de frente naquele carro antigo ali, Sim. né? Que era só modelos, manequins e tal. Eu estava naquela comissão de frente Que legal. da Gaúcha ali, né? Então, as participações fora da Vila Isabel foram essas aí. Eu não tive... né? Aliás, tive uma participação no desfile da Império do Sol. Pessoal. Porque, na realidade, como eu tinha falado antes, meu avô era plantador de arroz aqui em Viamão, né? Mas plantava arroz também do outro lado do rio, ali na Barra do Ribeiro. Aliás, lindeiro com o deputado Paulo Odonig, na qual eu assessorei por 14 anos, né? E está lá na fazenda dele também, nesse momento também, com certeza. Em algum momento vai estar ouvindo tudo isso também. E ele... Naquela estrada lá na Barra do Ribeiro, meu pai e minha mãe estavam cuidando daquela plantação de arroz lá. Então eu sou viamonense, mas nasci do outro lado do rio. Nasci na Barra do Ribeiro. E o Império do Sol fez uma homenagem à Barra do Ribeiro. Ah, sim. E aí eu, como filho da Barra do Ribeiro, ele me convidou para desfilar. Então teve outro desfile aí que eu já estava até meio que esquecendo. Mas desfilei pela Império do Sol na Barra do Ribeiro também. Mas sempre com essa ligação. No mais é só Vila Isabel, né? Nunca tive nenhuma outra... nem no Rio, viu? Nem no Rio. Tenho uma simpatia pela mocidade, mas também não tenho alguma coisa mais forte assim, né? Mas é um passant mesmo de todas as escolas. E sou isabelense, né? Qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar. Né? Isso é legal, isso é legal. O cara é uma escola em qualquer lugar. Né? E agora que a gente está conhecendo um pouquinho mais a história da vila, né? A Sim. gente esteve lá visitando, super bem acolhido. Oxe. Assim, a gente começa a entender o porquê que o pessoal fala, a vila é uma escola família. Comunidade, né? É comunidade. Escola de comunidade, uma quadra lindíssima, né? Muito legal. O Juarez já falou para nós aqui que aquela quadra, quando ele era na presidência, que começou Sim, aquele espaço ali. Aquele espaço ali, na realidade, ali na virada dos anos 80, antes de chegar aos anos 90, 80 e alguma coisa, era a área, o barranco, né? E a oca, aquela ali que era a antiga caixa d'água da Santa Isabel. Aham. Era só isso. Né? E a casa da zeladoria, que hoje é de alvenaria, mas era uma casinha de madeira bem na beira da rua. Marcelino Pacheco ali. E ali passou o Domingues do Estácio, passou Elza Soares, tudo nessa precariedade. Era o palco, o barranco e a vontade de ser uma escola de samba, né? E foi, né? Na realidade foi um cordão de sociedade, depois se transformou numa escola convidada e entrou e nunca mais deixou o seu pertencimento do Carnaval de Porto Alegre. Então, e ela tem bem essa característica mesmo. Aí, em 92 para 93, nesse ano que me convidaram para ser jurado do
tema na época, a utilidade do dedo. Ali era o presidente era o Jorge Melo, né, que é conhecido popularmente como linguiça. E ali eu já estava colaborando com ele como diretor social da entidade, né? E a gente começou a construção daquela edificação dos muros todos que até hoje estão lá, né? Já começou naquele tempo. E depois, quando eu assumi a presidência em 94, e aí fiquei 18 anos, 16 anos mais 2 anos a minha ex-esposa foi presidente, então são 18 anos de gestão. Nesses 18 anos a gente teve que fazer 3 construções ali. Nós tínhamos um paiol que perdemos para o temporal, construímos outro paiol, perdemos para o temporal, que ele forma um redemoinho, porque é uma depressão, né? Sim. Então ele forma um redemoinho e leva mesmo. Até que daí eu disse, não, agora nós vamos ter que fazer uma coisa definitiva. E aí fiz aquele investimento no ginásio que está até hoje ali a serviço da Vila Isabel, né? Já com 30 anos mais ou menos, né? 30 e poucos anos já. Tu ficaste quantos anos? 18 anos. 18, né? 16 e 2 a Cláudia foi a presidente, a minha ex-esposa, né? Então, são 18 anos contínuos, assim, né? Depois fiquei como presidente do conselho, me elegi presidente da liga, mas sempre envolvido, sempre diretamente no carnaval ou lá na vila, que fiquei até 2012. Eu entrei em 94 e saí em 2012, então dá 18 anos, se não me engano é 18 anos que eu fiquei mesmo. É isso aí, 94, 6, 16, é isso aí. E como tu mesmo falou, a questão cultural sempre está presente, mas tu é o cara do business, né? Ah, sim. Tu é o cara do business. Sim. E aí tu transitou aí por vários cargos dentro da Vila Isabel, a presidência, né? Sim. Dominando a presidência. E como que isso rumou para a Associação das Entidades Carnavalescas, a gestão do Carnaval de Essa Porto é uma Alegre? história legal de contar, até porque a Luana já passou por aqui, vai estar nos ouvindo em algum momento, né? Sim. A Luana é alta simpatizante do Roberto Correa Barros, popular Betinho, né? Betinho foi um grande gestor da Imperadores do Samba, para quem não conhece, né, já falecido. E quando eu cheguei em 94 no plenário da Ceparos, na Ipiranga, ele disse, não, te acalma, Julius, tu ainda está no grupo B. Então, tipo assim, não dá muito palpite, tipo assim, né? Mas eu fui ocupando espaço, né? Pertencia a um plenário que tinha toda uma tradição de Estado-Maior da Restinga, Bambas Imperadores, era quase que uma alternância de títulos, né? Isso pós a época, grande época de acadêmicos, da Urgia, de fidalgos, né? O próprio Embaixadores, que teve uma passagem bem marcante também em dos tempos de carnaval, né? Mas o Betinho dizia bem assim para mim no plenário, não, vai devagar, velho, isso aqui tá recém chegando. E eu fui ocupando esse espaço. Em menos de 2 anos eu me tornei presidente do Conselho de Presidentes, né? Com 2 anos de associação eu já era presidente do Conselho. E ainda estava no grupo B, que foi em 95 para 96 que eu subi, com o tema dos amores, né? O amor é como bomba no ar, explode emoções e tal. E já naquele tempo, até porque eu tenho muito esse viés do business, eu já entregava na avenida um releasezinho para os espectadores, como se fosse uma peça de teatro, mostrando o que nós íamos mostrar. Passando ali como se fosse um programa de uma peça de teatro, né? Então, eu sempre tive esse viés de servir dessa forma, né? Porque eu sempre gostei de ser muito bem atendido. E eu tive uma passagem também que se mistura nesse processo. Antes da minha ida para o Rio, eu fui proprietário de um dos bares mais famosos do litoral de Santa Catarina, da Praia da Pinheira. Eu e mais 2 sócios. Um desses sócios era esse meu melhor amigo que também foi para o Rio naquela mesma ocasião, né? Que era o Alternativa Bar, baseado justamente no Raul Seixas, né? Na Sociedade Alternativa. E a gente chegou lá meio de forasteiro, assim, né? Mais umas outras turmas aqui de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, Campo Bom e uma turma aqui de Porto Alegre. E fomos começar a veranear na Pinheira. E aí vamos abrir um estabelecimento aqui, uma praia nativa. Só tinha luz na vila principal mesmo, onde estava a igreja, né?
a igreja e o comércio mais fortezinho que tinha na época ali, né? Na pracinha ali. E vocês queriam botar uma casa noturna, né? O resto tudo era escuridão, né? Era escuridão plena, nem tinha energia, né? E aí eu disse, não, mas nós vamos abrir um bar aqui. Só que esse bar, mesmo sendo uma praia nativa, ele tinha que ter aquilo que eu sempre gostei, de ser bem atendido e atendido conforme manda o figurino. É onde entrou o business de novo. De novo, Né? Então, assim, era um bar de madeira, um bar tipo rancho, assim, né? Gabaritado, mas tipo rancho, mas que tinha uma bela mesa, uma bela toalha, copos adequados para cada bebida, quer dizer, era tipo de pose mesmo, né? Então, nunca fugiu esse meu viés de estar dentro desses processos, mas com essa forma, assim, né? Eu quero ser atendido eu quero atender do jeito que eu gostaria de ser atendido. E sempre foi assim. E foi um bar que teve um momento muito marcante na história de Santa Catarina, porque o pessoal todo vinha do litoral norte, né? Porque isso é continente ainda antes de chegar na ilha. Mas o pessoal vinha todo do litoral norte de Santa Catarina, nem que fosse para ficar algumas horas na alternativa. Ficou um point bem, bem interessante, assim, né? E tudo uma junção de tudo isso. Aí já se misturava a sociedade alternativa com música popular brasileira, com samba, com tudo ao mesmo tempo, né? E Juarez, e aonde, conta um pouquinho para nós, assim, que aqui é uma escola, né? Tem um professor aí que é o pai, né? O Leandro Maia, pai. Onde foi teu primeiro contato com essa figura maravilhosa do carnaval? Porque o Leandro disse que saiu de lá lisonjeado de tantas pessoas que procuravam ele, né? Não, e ele era e é, né? O Leandro tipo assim, em cada lugar, em algum momento, é importante que alguém que esteja ali tenha esse grau de importância, né? Porque âncora, locutor, qualquer um de nós, de repente, pode ser, né? Mas, emblematicamente, algumas pessoas são mais marcantes. Isso é indelével para algumas pessoas. Não é uma coisa que alguém é melhor ou deixa de ser melhor. Mas o Leandro é um cara que sempre teve um corredor e um respeito muito grande por todos do meio, né? Até porque a Rádio Princesa, na realidade, ela tinha se nós falarmos hoje em RBS, nós vamos entender o que é a princesa daquele tempo, né? A princesa daquele tempo era a rádio da rádio. Não tem assunto carnaval, o assunto é samba, o assunto é Túlio Pivo, o assunto aquela ocasião, a princesa é o top do top. E o Leandro passou a ser um cara extremamente respeitado dentro do meio por todos, seja do segmento carnaval, seja dos boêmios, seja de todos aquele viés, até porque a João Pessoa ali, na realidade, era um local de boemia, né? Sim. O próprio Túlio Piva tinha um espaço ali também, e todos nós aprendemos a respeitar muito o Leandro, porque ele recebia um acolhimento fantástico, e aí essa é a diferença. Vou poder te responder. Uma coisa é quando tu chama um presidente de uma escola de ponta, né, e tu dá um grau de importância para essa celebridade. E outra coisa é quando tu chama para o mesmo espaço desse grau de importância um presidente lá do Grupo B. No meu caso, Grupo B2, porque quando eu me tornei presidente da Vila, eu estava no B2. Eu subi um degrau sem competição, porque o Garotos da Urgia se licenciou, que é onde hoje é o Domodê, né? Na época era o Garotos da Urgia. E aí ele se licenciou do Carnaval e nós éramos o 8º, estávamos no outro grupo. Com a saída dele, nós emergimos para o Grupo B, porque senão era B2 quando eu peguei. Mas eu fiz um projeto para em 5 anos estar lá, né? E nessa época, o Leandro foi muito importante nessa caminhada, assim, né? Porque era o mesmo espaço, é isso que eu tentei simplificar. O cara que tinha a visão de levar pessoas para o programa com esse intuito, independente das estrelas, né? Ou de qualquer outro sentido. Então, é um cara que tem um sentimento, no meu modo de ver, que ele percebia as coisas. Ele tinha percepção disso, né? Então, isso é uma coisa que não tem preço, é valor, né? E eu sou um cara que, dentre tantas pessoas que eu conheço que gostam e respeitam muito o Leandro, eu sou um desses meio que singular, assim, no processo, porque é um cara que, tanto é que quando teve uma transmissão que ele ancorou, a transmissão de televisão, para nós, do Carnaval, foi um prazer, ao invés de ter emblematicamente um William Bonner fazendo a transmissão ali, porque era o William Bonner, não, tem que ser alguém do viés do Carnaval,
que está passando aquilo que conhece, né? Que é diferente. Então, ele tinha todos esses predicados, né? E reconhecido por muita gente, muita gente. Então, né, ele em algum momento vai estar nos ouvindo também. Saiba do carinho e do respeito que nós, povo do carnaval, temos por ele, né? E eu em especial. E até nós comentamos muito que toda vez que a gente encontra o Fininho, né? O Fininho é a mola. A mola, é uma alegria, porque assim, nosso intuito é divulgar essa festa maravilhosa e que a gente possa, por todos os canais, né, levar o conhecimento das pessoas com essa verdade, que tem escolas que nem a gente vê lá da Lomba do Pinheiro, né? O presidente é o Moisés. Então, assim, a gente quer mostrar para todo mundo que o carnaval é o ano todo. Aquele desfile só acontece porque pessoas trabalham o ano todo para que isso Chegamos a um aconteça. ponto importante que todos nós dirigentes temos que estar ligados. O carnaval é 365 dias por ano. A competição, uma obrigação estatutária das escolas de samba, é uma vez por ano. É um evento, é um grande evento. Mas a escola de samba, que não se aperceber que ela tem essa obrigação cultural e social, num paralelo muito ela pode sucumbir. Porque ela está a serviço de uma sociedade, no seio de alguma comunidade. Não existe escola de samba no terraço de nenhum prédio. Existe escola de samba no seio de uma comunidade. Todas elas, independente do seu grau, né? Com exceção das duas nações que nós temos, que é Imperadores e Bambas, que são escolas que têm uma outra dimensão e um outro tipo de cooptação de simpatia e de público e de torcida. Todas as outras estão a partir desse viés. Então, se ela não estiver comprometida com esse viés do social junto com o cultural, ela pode sucumbir. E quando tu tenta mudar isto, tu está equivocado. A própria Mocidade, que teve os seus altos e baixos, né, já teve no grupo especial também, e agora está sendo retomada aí pelo trabalho do Moisés, né? Que legal que isso está acontecendo, que bom, porque ela tem a sua história, tem a sua trajetória, e ela tem o mesmo valor, não só ela. Nós estamos com duas convidadas completando o segundo desfile para poder ascender ao grupo bronze, né, que é a Gaviões, né, presidida pelo mestre... agora faltou, não importa. Gavião, pelo mestre Gavião, né, que também é de outras lidas da cultura e do esporte, dessa área toda, né, e também essa Imortal Tricolores, que foi a mais recente fundada dos últimos anos aí, né? Então, os pavilhões têm o mesmo valor. Não existe, não é porque tu é super campeão. Eu até tenho uma passagem que até gostaria de contar aqui de uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, e que é bom que a gente possa falar em público isso, né? Porque todo mundo vai poder ver, se certificar e ver, e talvez ela também em algum momento esteja escutando, vai escutar isso aqui que eu vou dizer, né? Secretária Margarete Moraes foi uma bela secretária da cidade de Porto Alegre, no tempo do governo do Olívio, acho que ela foi secretária da Cultura. E ela foi fazer uma visita na Vila Isabel. E no roteiro do carnaval, pré-roteiro do carnaval. E a assessoria dela, Cirlei era o nome da assessora dela, disse assim: nós estamos com outra agenda e vai demorar muito para iniciar e tal, coisa assim. Eu digo: olha, o horário do ensaio é às 9 horas. Se vocês chegaram antes e quiserem se retirar antes, se vocês saírem antes do pavilhão ser apresentado para vocês, vocês não estiveram aqui. Isso é que é emblematicamente importante, tá? O pavilhão da escola é a escola, né? Então, alguém só pode se sentir que esteve lá se ele receber esse pavilhão, senão vem outra hora, porque não veio aqui. Então, só para registrar de novo, eu sempre faço questão de contar isso, porque tem muita gente que vive anos dentro do carnaval e não consegue entender que aquela representação ela tem um grau de importância, sabe? E um simbolismo extremamente... nada pode ser desligado a partir de não se receber o pavilhão de uma escola de samba. E esta independe do tamanho, da dimensão, do sucesso, do número de campeonatos. Pode ser a escola mais distante, a escola com menor contingente, ela tem o mesmo valor. Então, assim, eu sou um cara que faço os meus roteiros, visito todas as escolas, todas, sem exceção, inclusive as que não são da minha liga, porque eu sou do carnaval, eu não sou sectário para isso ou para aquilo, eu sou do carnaval.
né? Então eu vou rompendo portas e vou chegando e vou me dispondo a estar ali, né, à disposição de todos. E volta no Leandro, só para encerrar, essa é a diferença. O Leandro tinha esse conhecimento, porque às vezes não é nem por mal que o cara não tem esse comportamento, é por falta de conhecimento, ele não tem esse tipo de tratamento. E esse tipo de tratamento aproxima as pessoas, é uma empatia, porque tu te coloca no lugar do outro, quando tu conhece, tu tem mais facilidade de ter essa empatia. Porque tu sabe que aquilo que está acontecendo ali, tu sabe como é que funciona. E outra coisa que eu contei do Leandro foi quando ele visitou o ateliê, eu contei para vocês naquele dia, né? E é bem isso aí, né? A curiosidade dele de saber, porque ele lidava com isso, né? Então ele perguntou a questão da pluma, que eu já falei para vocês, né? A pluma é colocada nessa posição, porque quando o componente caminha, a pluma fica mais alta ainda, mais de pé, né? Então, são detalhes do carnaval. Então, para estar no carnaval, eu sempre digo, eu como coordenador técnico agora dos últimos 4 carnavais, eu fui fazer a função que antes eu contratava um para fazer. E tive uma experiência belíssima, né? Porque na realidade eu, como presidente, eu cobrava de um coordenador que eu contratava para coordenar o carnaval. E fui ser coordenador do carnaval com o convite das 2 ligas, porque eu já estava fora desde 2017, indo em 22 eu fui convidado a coordenar o carnaval de Porto Alegre. Voltei e tive essa experiência brilhante de novo, né? De ter contato direto com as pessoas, de poder estar ali fazendo aquele carrossel andar, né? A magnitude do nosso carnaval é assim, só quem vive aquilo ali, ô Leandro, não tem, sabe? É uma coisa. Como é que alguém pode imaginar, eu que já trabalhei em bastidores de evento estático, né? A partir de coxia e de palco fixo, imaginar que a gente faz desfilar 10 escolas de samba, com início X hora e com término do evento Y hora, né? E sem parar, né? Saindo todo aquele monte de carro, e gira e volta para dentro do barracão, e gira e volta para dentro do barracão. É algo assim arrepiante, né? A gente poder observar o que é. Teve até umas pessoas que vieram de Florianópolis, que estavam fazendo um estudo a meu pedido, inclusive, eles vieram viver essa experiência aqui para entender, né, como é que era esse produto carnaval. Aí falando pelo viés do business, né, o produto carnaval, que é diferente dos 365 dias do ano. 365 dias do ano é uma obrigação de todas as nossas escolas. E na homenagem lá, eu gostaria que tu também explicasse, porque eu fiquei encantado quando a tua filha recebeu a passagem, né, e tu parou tudo e explicou por que ela não ia. Não Gostaria ia hastear. que tu contasse, porque Exatamente. isso é valor, respeitando, né, toda uma Exatamente. história. Se tu pudesse relatar para nós. Na realidade, a convite do INHA ela vai ser a estandarte do tempo, porque ela é estandarte. Ela é estandarte até de uma escola da Lomba do Pinheiro, da Filhos de Maria. Não é nem da minha Vila Isabel. Né? E depois eu explico por que também que não é da Vila Isabel. Na realidade, ali a estandarte passou para ela o estandarte oficial do Panela, né? E como ela já conhece, dentro de casa eu falo muito sobre isso, né? Ela só conduziu junto ao corpo o pavilhão, né? Porque ela não estava de saia. E como o estandarte é um compromisso de alguém que está de saia carregar, né? Não existe outro formato. Se estiver de bermuda, de calça, não deve fazê-lo, né? E ela já aprendeu isso desde cedo, aos seus 12 anos, né? Então ela fez aquele giro todo, mas sem hastear. O estandarte que ela vai hastear só dia 14 de dezembro, no segundo evento. E é esses conhecimentos que às vezes as pessoas estão dentro do carnaval e não dão esse valor. A Ionira é a responsável por tudo isso, é a nossa mestra maior, né? Que nos passou todo esse conhecimento, né? Claro, a literatura também nos ajuda de alguma forma, mas muito pouca coisa escrita também, né? Mas a gente busca essas informações, né? Mas aqui nós temos uma catedrática que é a Onira, que nos deu todo esse ensinamento aí, né? Mas é legal a gente poder passar isso para as novas gerações, né? Porque tem que ser dado esse respeito mesmo, né? Não pode ser diferente. O mesmo exemplo que eu dei da secretária Margarete Moraes, não que ela não fosse educada nem nada, é que talvez as pessoas que não são do meio, não têm pertencimento, não sabem, né? E alguém tem que dizer como é que funciona, né? E ela foi uma grande colaboradora do nosso carnaval, né? Então ela acabou ficando, queimou a outra agenda, mas enquanto o pavilhão não foi apresentado, ela não saiu dentro da quadra. E
A tua menina não vai desfilar na Isabel, tu ia comentar conosco. Assim, ó, quando eu deixei a presidência da Vila, nós tínhamos uma menina que desde os 2 anos e 8 meses, 3 anos, já nós botávamos um estandartezinho para filha do meu vice na época, a Fernanda, uma grande estandarte. Hoje não está mais atuando. Ela, quando eu saí da Vila em 2012, ela devia ter uns 13 para 14 anos, a idade da minha filha. Mas uma belíssima estandarte, uma estandarte nasceu com o dom de ser estandarte, né? E aí dispensaram ela, a gestão que permaneceu ali na minha sucessão, dispensou ela. E aquilo me magoou muito, porque não se lida com criança e com adolescente da mesma forma como nós lidamos com nós adultos, que já passamos por tantas etapas, tantas vidas, e sabemos reverter uma situação adversa. Enfim, estamos preparados para uma série de coisas, né? A criança e o adolescente não, né? Isso é muito marcante. Como a Vila já tem uma estandarte mirim, né? Eu, em momento algum, me perguntaram, mas tu não vai falar com o presidente? Cara, eu não posso ser hipócrita, eu não posso propor uma coisa que eu não concordo. Entendeu? E como o convite havia sido feito para ela, e ela ficou naquela assim, mas não tem problema, eu digo, não, até porque tu vai crescer, tu só vai poder ser estandarte mirim até aqui. Daqui a pouco tu não pode mais ser, então, ou tu aceita agora, né? E mesmo sendo em outra co-irmã, ou tu não vai ter essa oportunidade, porque aí tu já vai ser de adolescente para juvenil e já está quase adulta, daí já era, né? Então foi por esse motivo, por não mexer com um local que já está ocupado por uma criança, por um adolescente, né? Que não é o lugar de se mexer, porque tu pode perder o sentido e o respeito. Tudo isso tem a ver com o estandarte, e ainda linkado à minha filha. Eu acho que eu falei lá isso. O primeiro estandarte que ela beijou foi da realeza. Não foi do Imperadores, não foi do Bambas, não foi da Restinga, nem foi da Vila Isabel, né? Foi da realeza, porque a estandarte da realeza está muito centrada dentro do seio da comunidade, valoriza muito as crianças. E mesmo ela estando do meu lado ali, não era porque ela é minha filha. Ela levou o estandarte para ela beijar, ela devia ter uns 4, 5 anos. E isso ela lembra como nunca, mesmo com essa pouca idade. Porque são coisas que marcam na vida da pessoa, né? E quem sabe foi isso. Eu levei ela para fazer aula de samba. Porque eu disse, pô, a filha do Juarez tem que no mínimo fazer um pezinho, né? Aí, no fim, ela se encantou nas aulas, tem oficinas lá, né? De samba, de percussão, de estandarte, de mestre-sala e porta-bandeira. E ela se encantou e resolveu ser estandarte. Maravilha, escolheu, né? E de repente pode ter muito a ver com aquela situação emblemática no ensaio de rua da realeza, que a estandarte principal da escola veio trazer o estandarte para ela beijar bem menininho. A gente gostaria, assim, de entender um pouquinho mais para passar para o público. Aonde desfila o Panela? Como é que é o carnaval do Panela? O carnaval do Panela é bloco, né? Então, o bloco não tem esse regramento todo que o carnaval tem, né? O bloco é um carnaval espontâneo. A pessoa vai lá, compra o seu abadá, ou nem compra o seu abadá e aí vai na pipoca, como se chama, né? Depois que passa o coletivo aquele organizado, aí vem na pipoca também. Mas é um movimento espontâneo, individual e daquele momento. Não necessariamente tu tem que te programar para nada. Tu resolveu ir para a orla, está acontecendo um desfile e Bora lá. Bora lá. Né? Então, mas o calendário do Panela deve estar saindo agora na virada de dezembro e janeiro, onde vai ser o local, mas provavelmente esse ano será na Orla, né? Mas nós vamos fazer o primeiro desfile do Panela, agora já no dia 23, aqui em Alvorada. E nós tivemos o cuidado de conversar com o mestre lá, para saber o preço do abadá. Ele falou R$60 para adquirir o Panela. Todos os domingos tem a reunião lá, então o pessoal que quiser ir lá adquirir para participar dentro do bloco, para se sentir inserido no carnaval. Já tá uniformizado. Já está uniformizado. Já vamos deixar também aqui Na embaixo, descrição, na descrição, aonde que pode, né, o local, tudo o endereço, tudo direitinho, pra gente ir lá junto lá. Não, com certeza. Eu deveria ter trazido uma camisa, né? Porque a camisa ficou bem legalzinha. Não, ficou Muito lindo. legal, muito legal. Ficou bem legal. Não, e até chamou a atenção assim, logo que a gente chegou lá, eu imaginava que seria assim, uma quadra, né? Não sei, na minha cabeça passava uma quadra gigantesca, um monte de gente. E aí nos chamou a atenção o quê?
realmente, assim, as pessoas de uma idade já mais Sim. avançada, e agora a gente consegue entender o contexto, o porquê. E tava lá o nome daquele senhor, né? O que falou. Joaquim Lucena? Não. Joaquim Lucena. Que mandou um abraço ao teu pai, que ele era passista. Ah, o Good. O Good. É. Quando chamaram ele ali pra dançar, assim, cara, tu vê no rosto da pessoa a satisfação de estar naquele lugar. Então eu fico imaginando pra ti, que é o homenageado, né? A grandeza daquele momento. Pô, E do reconhecimento de um trabalho que não é fácil, porque, digamos assim, as pessoas olham pro carnaval com um olhar discriminatório. ai, bastante. Né? Então eu gostaria assim, que tu falasse um pouquinho para nós, assim, para a gente ir desmistificando isso, porque o carnaval, ele é, no Porto Seco lá, teve aqui também, o Sandro teve que falou, não tem um registro de violência. Eu que fui presidente da Liga em 2 oportunidades já, né, e coordenador do Carnaval também em outros 4 anos, nós temos uma boa relação, inclusive, com o 20, né? Aliás, o 20 se potencializou, tudo isso é bom a gente falar assim, porque eles podem ouvir, porque essa é a história real da nossa região. O 20, que era ali no Lindóia, né, num recanto de uma rua ali, hoje é um baita batalhão, né? E o que projetou o 20 foi o Carnaval. A vinda do Carnaval para o Porto Seco, né, fez o 20 ser um batalhão extremamente respeitado, assim, né? Se potencializou. Claro que ele busca pelotões de outros quartéis, né? Porque ali tem são quase 300 que prestam serviço ali no Carnaval, né? E ali não tem um registro. Em 21 anos de desfile que está se fechando agora, não tem um registro de qualquer coisa com maior gravidade, a não ser mal-estar por bebida, ou alguma rixa individual familiar, ou alguma coisa pequena, assim. Não existe nada que desabone a conduta e a segurança que tem o Sambódromo, e muito menos, fica muito claro para todo mundo, salvo alguma situação isolada, que o entretenimento é a grande mola do Carnaval. As pessoas vão para o Carnaval para se divertir. Elas não vão com predisposição de outra coisa a não ser se divertir. Então, isso fica... Se um dia o podcast chamar o comandante do 20 BPM, vai ter esses números estatísticos para ser apresentado. 0. E uma pena que o preconceito, várias vezes, coisas que acontecem no entorno, é sempre dado com esse tom, né? No sambódromo, sempre com essa conotação. E sendo que o sambódromo em si, as atividades de carnaval, seja em tempo de eventos ou fora de tempo de eventos, é um lugar extremamente tranquilo e aprazível de se conviver, de se estar, e extremamente à vontade. Não existe nada que desabone todos esses 21 anos de sambódromo no Porto Seco. E no meu entendimento, assim, uma coisa que falta para a sociedade gaúcha é o entendimento do carnaval, dessa riqueza do carnaval que a gente estava até conversando antes, né, sobre essa riqueza do carnaval que traz um aprendizado, né, do dia a dia, né? A gente comentasse ali nos bastidores ali um fato do... Acertou uma resposta em função de um samba. Do Luciano Huck, né? Que acertou uma resposta de um jogo através de lembrança de um samba enredo. Exato. Né? Então, as pessoas, acho que falta um pouco para a sociedade gaúcha, de repente, ainda uma conscientização de que o carnaval, além de ser cultural, além de ensinar, ele também gera renda para as pessoas. Ah, sim, tem esse outro viés, que aí é que se mescla a situação, né? Porque, na realidade, como ele é 365 dias por ano, ele potencializa várias mãos de obra ao longo desse tempo, né? E, de alguma forma, traz receita também para essas famílias. Então, é geração de emprego e renda, né? Além de que o evento em si tem números que as pessoas desconhecem plenamente. Eu, como coordenador geral do Carnaval, digo para vocês, a Operação Carnaval, nas suas semana de Carnaval, porque tem o ensaio técnico, tem a término da montagem, desfile técnico, mais as noites do desfile, mais a noite o dia da apuração. Então, são uma semana, dentro que compreende 4 dias pontuais, mas
uma semana de acontecendo coisas ali dentro do sambódromo. Isso envolve aos números do ano passado, tá? Contando com contingente de trabalho, com toda o pessoal do operacional técnico, do operacional de segurança, do operacional de bombeiros, do operacional de saúde, do operacional do Ministério Público, do judiciário de grandes eventos, do juízes de grandes eventos, a corporação da brigada, os seguranças particular, que prestam serviço dentro da arena, envolve 1.280 pessoas diretamente. Eu não estou falando aqui em desfilante, não estou falando aqui em quem adquiriu o ingresso para estar no camarote ou numa frisa, ou estar nas populares, que atualmente já há 3 anos é gratuita as arquibancadas, né? Então, sem contar esse contingente, são 1.280 pessoas diretamente ligadas na operação dos desfiles evento carnaval. É gente pra dedéu, gente. Sabe? Então é muito, muito grande a coisa e as pessoas não têm noção e acabam não respeitando. Fora esse lado importante que tu colocaste, esse outro lado. O lado está comprovado ali. Olha o que envolve de pessoas. Né? Então isso não tem razão de ser. Isso tem alguém para questionar por que dinheiro público no carnaval? O dinheiro público no carnaval é uma obrigação constitucional. Né? O artigo 216 da Constituição garante que haverá fomento à cultura popular. Né? O governo tem que sustentar isso. Então, isso não é a favor, não podemos passar pires. Essa sempre foi a minha maior briga do carnaval, né? Tanto é que lá no tempo das Cepars, ainda na Ipiranga, no tempo que o teu pai estava ainda ancorando os programas de rádio e tudo, lá a gente convenceu o poder público, mas quando vocês trazem o Roberto Carlos aqui para se apresentar, vocês ficam perguntando para ele o que ele fez com o dinheiro, onde é que ele botou. Não, as escolas de samba são artistas. Contratem elas e cobrem o show. Mas não fiquem minuciando coisas que não têm muito sentido para as coisas, né? E aí se criou o cachê. Porque até então, no tempo da Epatura ali, ainda no tempo do Raimundo Macalé, que antecedeu ao MUT nesse novo momento do carnaval, né? Do carnaval espetáculo, que veio ali na virada dos anos 80 para 90, como proposta nova, né? Era tudo ainda no recibinho, era tudo assim na mãozinha. Vem aqui, meu neguinho, vou te passar o teu negocinho, sabe? Tipo assim, a coisa criou corpo, né? Eu comecei falando lá no Betinho, agora que eu perdi aquele viés, né? O Betinho, que foi um grande presidente que me cortava no plenário lá, logo que eu cheguei, mas eu ocupei aquele espaço todo e eu tinha citado a Luana, né? A Luana é um exemplo de gestão, viu, gente? A Luana hoje é uma das presidentes que mais... E isso é importantíssimo para o carnaval. Nós precisamos de gestores no carnaval. Tá? Além de abnegados e apaixonados, que devem ser, porque deve ter paixão por alguma coisa. E ninguém que não gosta de carnaval pode estar no carnaval. Tá? Porque carnaval é uma coisa que mais te toma do que te dá. Então tu tem que estar afim de estar ali, né? Porque ele realmente não tem solidez capaz para o dirigente, né? De fazer disso uma ferramenta profissional, né? Profissional do ponto de vista de viver daquilo, né? Então, nem te permite, nem estatutariamente é permitido. Então, na realidade, tu tem que estar à disposição. Agora, é importante a gestão. E a Luana se baseou nas belas gestões que o Betinho fez, e hoje é uma das grandes gestoras que o Carnaval tem, dentro de mais algumas que tem aí, tem a da Protegidos, a Lana, que até recebeu reconhecimento nacional pela gestão que está fazendo, né, da FENASAMBA, porque eu sou vice-presidente da FENASAMBA também. Ah, também. Eu sou vice-presidente da Federação de Samba do Brasil. Né? Então, teve um evento agora em Santa Catarina, não foi? Teve a Conasamba em Santa Catarina. Isso. E em São Paulo teve a premiação dos melhores do Brasil, né? Que são 15 distinções que se fazem em diversas categorias, né? E o Rio Grande do Sul, mais uma vez, estava na lista lá. E todo por esses abnegados do carnaval, né? Então, foi mais para citar mesmo, como exemplo de gestão a imperadores, mas pode se multiplicar para qualquer um. O presidente da Vila está fazendo um belo trabalho, o presidente do Bambas, a Fátima, poderia citar aqui tantos outros, e não é o caso de citar, mas o importante é que eles tenham em mente que eles têm que ser gestores, né? Muita gente combate até o Juarez não é uma unanimidade, bem pelo contrário,
Ele é bastante polêmico do ponto de vista da leitura que cada um faz dele, mas sempre por esse viés, assim, ó. Eu sou um executivo que supervisiono, sabe? Eu não me sinto seguro se eu não estiver vendo que aquilo está acontecendo. E é da minha natureza, não é uma coisa que seja por autoritarismo ou por centralismo, que muitos me dizem que eu sou centralizador. Não é por isso. É por segurança de que aquilo está acontecendo. Tu quer ver a coisa acontecer. É, porque mandar qualquer um manda, eu sempre digo isso. Agora, certificar se foi feito, nem todo mundo vê. Né? Então, é muito importante isso. Então, eu sempre eu digo assim, nos meus 18 anos que eu tive na Vila Isabel, eu nunca, e posso dizer isso, independente de quem estiver nos ouvindo e nos assistindo, tá? Eu sou um dirigente de 18 anos de uma escola numa comunidade, no seio de uma comunidade pobre, e nunca fiz um gato de luz e nem de água. Isso é gestão. Tu fazia uma escola de pequeno porte, alçando para médio porte, para chegar ao porte das grandes escolas e se manter nesse patamar, sem se servir de nenhuma outra ferramenta que não seja ter propósitos do trabalho que tu está fazendo, tá? Isso é gestão, seja em qualquer nível que for. Então, isso eu cobro de todo mundo, e por isso, às vezes, as caras não são as melhores. Não são mesmo, eu não me escondo dessa verdade. Agora, quem não tiver a fim de fazer gestão e não se sentir com pertencimento de estar ali, faça outra coisa. Porque aquilo ali tem que ser entrega. Tá? Tem que ser entrega. Não tem. Aqui mesmo com vocês, eu até me atrasei no horário e liguei para vocês num outro momento que nós íamos gravar esse podcast, mas é porque eu estava em função do carnaval, não é nem em função profissional. Não estava cuidando da minha vida, estava cuidando da vida do carnaval. Né? E estava cansado mesmo. Então, mas é isso. Quem não tiver essa predisposição, faz outra coisa. Porque essa tu tem que estar à disposição. Senão, não funciona. Porque ela acontece ali no momento. Né? Quem não tiver uma solução para aquilo que está acontecendo no momento, na hora da linha, eu sempre digo, antes da linha amarela e depois da linha amarela, tudo pode dar errado. Entrou na linha amarela, até sair da linha amarela, tudo tem que dar certo. Então é full time mesmo, senão faz outra coisa. Já que nós estamos falando em questão de gestão, hoje a gestão do carnaval ela é compartilhada, né? Entre duas entidades, né? A que tu preside, A UCCAPA e a UESPA. Isso. E recentemente houve um grande imbróglio entre as duas entidades por conta de alguns motivos especiais. Eu queria que tu me relatasse um pouquinho o que houve, como é que a saída já aconteceu. Na realidade, é assim, ó, nós queremos chegar no mesmo lugar. Isso não tem a menor dúvida. Tanto a direção da UCGAPA quanto nós da UESPA. Porém, a forma de ler o carnaval é diferente. Hoje, a UCGAPA lê o carnaval a partir de Porto Alegre, em detrimento de outras situações históricas, inclusive das escolas da Grande Porto Alegre. Né? Então, as escolas da Grande Porto Alegre, neste momento, não foram, não receberam verba pública de Porto Alegre pelo seu desfile em 2026. Né? Isso é uma coisa que a UESPA não concorda, né? E a UCGAPA resolveu fazer a direção do carnaval meio que por conta própria, né? E a gente cobrando regulamento, mas agora chegamos a um denominador comum, estamos realinhados de novo, pelo bem do carnaval, né? Mas fica esse alerta, né? A pergunta que eu vou deixar no ar aqui, em qualquer lugar que eu passar daqui para frente, principalmente a partir do dia de hoje, que o dia de hoje foi emblemático para esse acordo que a gente fez. E vocês é o primeiro programa que eu estou falando depois desse acordo. Então, dizer assim, ó, não existe possibilidade do Carnaval de Porto Alegre não ser gerido pelos dois com esse regulamento que está vigindo até 2027. Ele está vigindo nesses termos. Porque quando foi criada a segunda liga, ela tinha um outro motivo. Nós éramos todos de uma liga só, Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre do Estado do Rio Grande do Sul, a EXEPARS. Quando chegou um número X de escolas, inclusive o grupo de acesso, também junto, né? Especial, A, B e grupo de acesso. Né?
todos no mesmo plenário e todos com na mesma associação. Ocorre que o grupo especial sentiu a necessidade de ter uma interlocução direta do ponto de vista comercial, do ponto de vista de mídia, do ponto de vista de relações com o todo do processo, inclusive do business, né? Então, a gente criou a LIESPA, Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre, porque o empresário não queria tratar com dois e ele não quer tratar com dois. Isso não mudou. Sim. Isso não mudou. O que mudou é que antes era o grupo especial era de uma liga e os demais grupos era da outra liga. Tá? Hoje está misturado, ficou meio sem sentido e eu sou um dos que concordo com isso. Tanto é que nesse nosso acordo a gente chegou a um denominador comum de que é o seguinte, que nesses 2 anos, que ainda há falta de vigência desse regulamento, nós vamos usar para tentar fazer essa aproximação e voltarmos a ter uma liga só. Tá? Nós vamos usar esse tempo para a construção dessa retomada. Ou se divide os grupos e as ligas defendem os interesses individuais dos grupos, né? E o carnaval continua sendo um só, de qualquer forma, né? Ou converge para ter uma liga só, se todos pertencerem, como era no tempo das CEPARs, como era antes. Então, hoje está em paz, Juliano, todos aí, fiquem tranquilos. Ele sempre esteve em paz, só Claro. que existiu esse atrito, Divergências. divergência por essa leitura. E aí que o ponto final que eu vou deixar com referência a Porto Alegre. Porto Alegre tem que se decidir. Prefeito Melo, se estiver me ouvindo, se não me ouvir, procure ouvir. É o seguinte, prefeito. Tá? O carnaval é de Porto Alegre, em forma de evento. Porto Alegre tem que bancar. O carnaval é da capital dos gaúchos, aí podemos conversar. Mas aí é de todos. Aí envolve Estado, envolve toda uma outra conjuntura que não é mais o carnaval de Porto Alegre. É o carnaval da capital de todos os gaúchos, que casualmente é Porto Alegre. Então são 2 situações distintas. Só não dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Trazer para si todo o bônus de um grande espetáculo, né? E não querer arcar com o ônus de todos esses espetáculos. Então é só isso, não tem nada contra. Já tivemos também reunião privada de gabinete, porque era importante ter algumas conversas nesse sentido. Está tudo tranquilo, tudo bem encaminhado, e isso aí vai ter que ser definido, Juliano. É de Porto Alegre ou é da capital dos gaúchos? Se é da capital dos gaúchos, é macro. Se é de Porto Alegre banca e banca todos. Aí independe de onde é a escola, porque o artista não tem que dizer de onde vem. Não tem que dizer, mas aí nós vamos entrar numa outra seara. Tudo decidido. Agora é hora de mão na massa e samba do pé. Vamos trabalhar e vamos fazer o espetáculo. Vamos trabalhar. Vamos, Alizinha, vamos trabalhar. Então, eu gostaria que tu relatasse para nós, estamos se encaminhando, né? Terno aí, novamente, aonde vai ser o próximo desfile do Panela, ou o primeiro desfile? O primeiro a convite vai ser aqui em Alvorada, dia 23. Dia 23 agora. De novembro? Dia 23 de novembro. Vai ter uma participação ali, uma participação tipo um ensaio, uma preparação, mas já Já tem em local movimento. definido? Não tenho aqui agora, mas eu vou deixar depois o local com vocês aí. Tá, mas aí a gente divulga. Sim, Claro. tá? Panela do samba, bota para ferver. Que E o tempero é você. Tempero você. Que magnífico, né? Joias, aqui a gente tem no podcast por missão que o convidado no final fale uma palavra, uma frase que está vivendo esse momento aí. Gostaria que tu desse uma pensadinha enquanto nós vamos fazer um merchazinho aqui. Fique à vontade. Patrocinadores, né? Vai comendo um salgadinho aí. E E aí? aí, para você que está escutando, está ouvindo a gente, ou está nos vendo através do YouTube também, ou através do Spotify também, né? Nos vendo também agora. Spotify também tem essa possibilidade, né? Você não deixa de primeiro se inscrever no nosso canal, né? É importante, curtir o canal e também acessar alguns links, entre eles www.lojaeleganto.com.br. Essa loja é uma loja parceira do Sem Meias Palavras já desde o início, né? E ela trabalha com camisetas temáticas. Essas camisetas temáticas as mais diversas, inclusive Do carnaval. do carnaval, né? Carnaval de Porto Alegre, principalmente aqui, né? Que é o nosso foco aqui, né? E também
camisetas temáticas, como, por exemplo, a que apareceu ali do habeas corpus ali, né? Que é interessantíssimo porque tá na área do direito, né? Tem também camisetas engraçadas e camisetas também religiosas, né? Temos camisetas cristãs, temos camisetas que falam das profissões. Então, você que acha que não vai encontrar o seu estilo em nenhum lugar, dá uma olhadinha na Eleganto antes ali, porque com certeza você vai achar. Olha, tá aparecendo ali, ó, uma que lançaram no ano passado, ó, Vira esses olhos para lá, é da Bambas da Orgia, né? Olha, sou o imperador até morrer, né? O Arizinho até nos sugeriu, e acho que vai sair uma camisetinha, porque nós entendemos, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, tem que ter, né? É uma marca, né, da Vila Isabel, né, de Viamão, então a gente precisa ter também aí, Eleganto, por gentileza, ouça nosso pedido. Né? Então você pode acessar www.lojaeleganto.com.br e adquirir a sua camiseta temática. Além disso, temos também a prata da casa, né? A Escola para Futuros YouTubers, né? Que é um curso presencial, diferente de um curso online que você paga para o seu filho realizar online, né? Uma videoaula. Não, esse é presencial e com um escrete de professores, né? Sim, e a gente, claro, que gostaria que saísse daqui um youtuber, né? Com certeza. Mas o intuito do curso é que as pessoas desenvolvam habilidades para quando chegar numa empresa, saber se portar em uma reunião, né, abrir uma reunião online, é dar a essas pessoas condições de ir ao mercado de trabalho com currículo em condições de assumir um cargo, né? Com certeza. Vai aprender ali a editar vídeo, vai aprender a se portar na frente de uma câmera, tem o momento do desembaraço, aquela ideia, né, de como eu vou me portar na frente da câmera, como eu vou me expressar, né, para onde eu tenho que olhar, o que eu tenho que fazer, como é que eu vou me maquiar, né, que tipo de maquiagem que eu tenho que usar, né, todas essas questões aí são... Fazer um roteiro. Exatamente. Fazer um roteiro, aprender a editar publicidade estática para colocar no Instagram, no TikTok, né, algo do tipo para se divulgar, né. Então, tudo isso você vai encontrar no www.escolaparafuturosyoutubers.com.br, né? E é bem importante que entre lá. Não vai se tornar, para conhecer, né, primeiro, mas não vai de repente se tornar um Gato Galáctico, um Felipe Neto, né, os caras de grande expressão, mas de repente quando vê do nada assim aparece um grande talento realmente, né, da internet. A gente pensa que de repente não pode, né, a pessoa pode estar numa reunião legal, né, pode estar virar um palestrante ou algo do tipo, mas de repente sai desse meio tempo aí, sai um profissional da internet aí. E a nossa escola, ao contrário da lei, permite o uso do celular. Claro. Nós somos o contrário da lei. As escolas estão proibindo o uso. Aqui pode. Aqui pode. Aqui deve trazer. Né? Tá ali no contrato, né? Quando tu assina o contrato, tá lá assim, uso de celular obrigatório. Então acessa lá, por favor, www.escolaparafuturosyoutubers.com.br e conheça o programa para ver quais as disciplinas que tem, quais os professores, né? E você vai ver eu e o Zé lá também, porque nós também estamos envolvidos aqui. A empresa pertence à nossa empresa Espaço History, né? Então, dá uma olhadinha lá, a prata da casa, né? O que nós estamos oferecendo, que é um curso de valor. Dá uma olhadinha lá e vamos voltar para o Juarez agora, para saber qual é a próxima camiseta que Elegante vai fazer. A próxima frase. As pessoas devem estar curiosas assim, mas eles não falaram tanto da Vila, né? Hoje o espetáculo é a figura do Juarez, claro, como, né, presidente da Liga, porque as pessoas curiosas em torno do Carnaval. Em outro momento, vamos falar. O Juarez tem enormes teríamos muita coisa para falar. Tinha uns 4, 5 podcasts aqui com o Juarez. Não, é engraçado que as histórias são contadas, né? Que nem o Arecim teve aqui e falou que ele estava no ônibus escutando a voz do samba. Primeira coisa que o Juarez chegou aqui assim, não, dei ao Arecinho todo o script ali que eu queria assim do samba, daqui a pouco ele me trouxe. São histórias que ficam, né, eternizadas, porque não é uma pessoa, é uma comunidade inteira esperando aquele momento. E esse é o interesse do nosso podcast abordando o Carnaval de Porto Alegre, é guardar essas memórias. Claro, né? e é que a gente isso. consiga passar para essas novas gerações. Vai estar fazendo um belo serviço, porque o Leandro viveu esse tempo também, o teu pai, que é a Sandra Maia. Sim. Né? A Sandra Maia escreveu o que temos de registro ali, aquele ali é o Confetes, alguma coisa do Joaquim Lucena. É uma meia dúzia de literatura aí que a gente tem, não é muito mais do que isso, não. Isso é meio que nocivo e Com certeza. pode nos deixar numa situação meio difícil daqui a alguns anos. Né? Então, E as novas gerações têm que ver, né? O que já foi, a década de 80, década de 90, o espetáculo que foi, né?
Então, Juarez, uma palavra, uma frase que defina esse momento? Antes de definir, eu queria dizer para vocês, você estava falando de escola, né? Escola de samba. Senhores presidentes, façam jus. Escola de samba é esse palco. Ele tem que estar à disposição para descobrirmos novos talentos, né? Quebrarmos timidez, né? Buscarmos realmente soluções dentro da própria casa, com custos menores, dando oportunidade. Eu sempre digo assim, como presidente da Liespa, de 18 desfilantes em 9 casais de mestre sala e porta-bandeira no grupo especial, 1/3 desses foram formados dentro da Vila Isabel, na minha presidência. E isso é motivo de orgulho, porque isso é a certeza do segmento latente e permanente, né? E perene, né? Porque não pode ser interrompido. Um hiato de tempo pode levar a uma formação de geração, a um hiato que o carnaval talvez não suporte, né? Nós já tivemos diversos momentos difíceis, né? Mas se nós não nos alertarmos para isso, né? Temos que ser verdadeiramente uma escola de samba. O nosso palco tem que estar aberto, né, para formar cavaquinistas, vozes, percussão, dança, até porque nós somos a reunião de todas as artes, né? Sim. Se pensou alguma coisa de arte, está no carnaval, então ele tem todo esse papel. Mas eu simplificaria dizendo o seguinte, ó, sem meias palavras, né? Então 100% emoção, 100% razão e falando a verdade, né? Sem meias palavras. Não importa o que o outro pensa, e sim o que a gente diz e acredita. Olha aí. Essa dá mais do que uma camiseta. Dá muito mais que uma camiseta. Essa frase aí, marcante. Talvez o Juarez não tenha dimensão do quanto ele foi aguardado aqui, né? É No verdade. nosso podcast, né? É verdade. Desde que a gente começou a falar em carnaval, se ventila o teu nome para vir aqui. Sim. Né? Legal, obrigado. E porque a gente sabe de todo o trabalho, a gente escuta, né? As pessoas que vêm aqui e falam das ligas, e a gente tinha curiosidade de entender, mas a gente também queria entender um pouquinho de como é que eram as quadras, como é que estavam funcionando as escolas, para a gente se embasar também, para poder conversar um pouquinho aqui, né? E não posso encerrar essa participação aqui sem agradecer também esse serviço que vocês estão prestando para a nossa cultura popular. Porque, na realidade, a grande mídia, ela não tem esse pertencimento. Ela tem um viés comercial, né, que está acima de todas as coisas, e não é questão de mérito discutir aqui, bem pelo contrário, é um propósito, né? Porém, nós, do Carnaval da Cultura Popular, nós precisamos dos abnegados também dos meios de comunicação e das mídias, né? E essas não são todas que estão à disposição. E vocês já demonstraram nas 3 oportunidades que a gente se encontrou em lugares diferentes de Carnaval, que estão a esse serviço, né? Mesmo lá, voltando lá atrás no tempo da Princesa, com certeza, mesmo sendo profissionais como o Leandro Maia era também, dentro daquele momento, o Odir Ferreira, que é a nossa voz oficial do Carnaval atualmente, né? Mas, com certeza, o salário deles era importantíssimo porque era o ganha-pão deles e era o sustento da sua família. Mas eles tinham essa coisa a mais, o pertencimento ao Carnaval. Então, o Carnaval, ele requer isso. E ele até de quem está nas mídias, né? Por isso que a gente tem uma Mola, um Fininho, tem uma Fátima do Enfoco, tem tantos outros nomes que a gente poderia estar citando aqui, mas é meio que importante que tenha essa ligação, né? Que é para essa verdade ter sentimento, né? Se movimentar de forma meio que natural, assim. Não é uma produção que é feita uma pré-produção para surgir uma produção e uma execução. Ela está meio que intrinsecamente ligada, né? E o Carnaval, ele não pode se desassociar disso. Quando ele tiver fórmula, talvez ele não tenha a espontaneidade que o Carnaval precisa, muito menos o Carnaval de bloco, porque esse é de cada um. É verdade. E a gente tá para encerrar, mas vem as coisas, não posso já. A gente poderia, quanto imprensa, até o Juarez comentou, acho que o mestre comentou lá no dia do Panela, do senhor que estava lá, que trouxe o Repinique. Joaquim Lucena. Joaquim Lucena tem que estar aqui nessa bancada. Foi feito convite, né? O Joaquim Lucena. Isso é a história do Carnaval. Isso é a história do Carnaval. Daqui a pouco, em cada episódio que a gente falar sobre o Carnaval, a gente gravar com alguém que tem a história do Carnaval para passar pós o episódio, né? Falando sobre essas curiosidades que tem, né? E que se inseriram dentro da festa
da cultura. Naquele dia mesmo eu convidei ele na hora que citaram ali a descida da Borges, porque eu era presidente do conselho, o Jorge Sodré do IAPI era presidente da CEPARS, e ele era coordenador das manifestações populares pelo poder público. E foi recriada a descida da Borges, que era uma ligação muito importante, muito de contato, que as pessoas estão próximas das pessoas que eles querem ver, né? E foi muito importante aquela retomada. E até hoje a gente bota 20 mil pessoas, 30 mil pessoas ali, né? Com aquela vontade de estar ali, né? Do tempo que antigamente as arquibancadas estavam lotadas porque tinha muito mais derme, né? Muito mais vontade, né? Do que hoje. Hoje, às vezes, tu tem que meio que carregar no colo, diferente do Rio, que ainda respira dessa forma, né? Tu sai lá de Santa Cruz, atravessa toda a Barra, toda São Conrado, para chegar lá do outro lado, na Sapucaí, com esplendor num braço, cabeça no outro, e vai de trem, vai de ônibus, né? Mas eu acho que vai chegar um momento em que Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vai dar aquele clique, aquele start pro carnaval de Porto Alegre, e todo o carnaval do nosso estado, na verdade, que são outros carnavais, tantos que tem lindos, né? Dar esse start, assim, de valorizar e o carnaval ser vivenciado o ano inteiro, assim como tivemos pessoas aqui, como, bom, não vou lembrar agora, mas que comentou que a escola tem que, escola de samba tem que ser uma escola. Tem que ser uma Tem que escola. ser uma escola, tem que receber as pessoas têm que aprender as coisas ali dentro, tem que desenvolver profissões ali dentro, tem que girar a economia. Boas maneiras, Foi o respeito. carnavalesco Foi o Guaraci Feijó. Guaraci Feijó. Que esteve aqui também, que é uma personalidade do carnaval também. Tem a parte pedagógica toda, tem toda uma implementação real. Sabe, É eu uma acho que escola, para fazer esse- jus. Falta esse clique, sabe assim? Que eu acho que o Rio de Janeiro é um case de sucesso, a gente sabe Sim. disso, né? Mas e ninguém está querendo imitar o Rio de Janeiro, não. Não. Nós temos as nossas Temos características. a nossa singularidade. Mas eu acho que a ideia da sociedade toda abraçar o carnaval ainda vai ter esse momento. Mas isso é uma tarefa que não é muito fácil, mas ela está acontecendo, viu? Ela está acontecendo. Hoje a gente consegue ter, um público que adquire o camarote para conhecer até, né? Por diversas razões. E é muito importante que a classe média, né? A classe média alta, esteja inserido dentro da cultura popular, porque eles são a razão de sustentar o processo também, né? Nós não podemos aqui desassociar uma coisa da outra. Não existe almoço grátis. Então, de algum lugar, as receitas têm que vir para essas coisas todas existirem e permanecerem. Então, muito bem-vindos. Eu sou um que aproximei muita gente desse viés, né? Da sociedade mais abastada, assim, porque na realidade é necessário. Então, nunca tirando o lugar de ninguém, bem pelo contrário, vindo para somar, contribuir e conhecer a nossa cultura, porque às vezes o preconceito também está ligado ao desconhecer, né? Ele não sabe que aquilo ali tudo existe, que tudo aquilo ali é real e que tudo aquilo ali é bom. Muitas pessoas não desconhecem porque nunca entraram numa escola de samba. Exatamente. Né? Nunca pisaram, nunca sentiram o som de uma bateria tocando. E aí eles têm pré-conceito de uma coisa que eles nem conseguiram saber como é que era. Exato. Mas é isso aí, né, cara? Maravilha, né? Só os caras aqui nós vamos ficar batendo papo até... E horas, né, cara? Horas. Queremos te agradecer, Juarez. Nós vamos te dar... Nós vamos te levar, assim como um Morezinho, nós vamos te levar um presente que nós encomendamos, uma nova remessa dos nossos bonés, sem minhas palavras. E aí nós vamos te levar em mãos lá na tua casa, onde tu estiver, nós vamos levar. O Morezinho, nós combinamos de levar lá na quadra da Vila Isabel. Ele disse, onde é que a gente acha? Vai ser no mesmo dia, Na quadra da então. Vila Isabel. Vai ser no mesmo dia, Viu? né? Então a gente gostaria de te agradecer imensamente aí por todo o apoio, primeiro o acolhimento que nós tivemos no dia que nós fomos na Vila Isabel, Nossa né? Senhora. Que foi espetacular. Da tua desde parte a do chegada da Alizinho, portaria ali. né? Todo mundo ali que nos atendeu, né? Desde o início até o final, foi espetacular, né? E eu acho que eu já sabia que seria assim. Que legal. Porque meu pai eu já conhecia vocês, mas quando eu era mais jovem ainda, mas meu pai já conhecia vocês e tem vocês como grandes amigos de longa data. É isso aí. E outra coisa, né? O carnaval ele só tem um sentido, né? Se tiver as pessoas, senão ele não faz sentido nenhum. Então, as pessoas é o principal do processo, né? Então, tem que ser sem meias palavras mesmo. Com essa deixa aí do Juarez, nós agradecemos você que está aí nos ouvindo, nos vendo até esse momento. Né? Espere por mais episódios aí do Carnaval, que com certeza terão. Né? Não se esqueça de dar o seu like, ajuda muito. Dando o seu like,
o YouTube vai entender que é importante esse vídeo. Ele vai compartilhar com outras pessoas, vai sugerir para outra pessoa, né? Olha, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, né? Um vídeo parecido. Tá? Ele vai sugerir. E se você se inscrever, é melhor ainda, porque aí você se inscreve e você vai ser notificado quando tiver um novo episódio. E aí, a gente aqui trabalha com vários nichos, né? Como a gente costuma dizer, né? A gente atende desde da dúvida sobre advocacia, né? Medicina, né? E carnaval também, né? Qualquer área. Propósito bem claro, né? Levar informação e conhecimento com responsabilidade. Exatamente. E a nossa responsabilidade agora é levar o carnaval aonde a gente conseguir levar, aonde a gente conseguir alçar o carnaval mais alto ainda, né? Eu ainda tenho por missão desfilar, né? Olha aí. Olha aí, ó. Eu quero levar minha família para ter essa experiência. É uma experiência legal. O Panela tu já vai. Com certeza. Né? Então, né? Eu já vou. E numa Vamos. escola também, é uma óbvio. experiência legal. O tocar da sirene realmente arrepia. Arrepia. E o tocar da sirene, da linha amarela que começa. Até o seu final. Até o seu final. Show de bola. Querido, muito Obrigado por obrigado. mais um programa. Juarez, mais uma vez, muito obrigado. Juarez, Um obrigado. forte abraço para você que está nos assistindo, nos vendo. Até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus. Bom time tudo.